Você decidiu que vai se jogar na advocacia previdenciária. Agora só falta você entender, afinal de contas, onde é que você vai buscar o direito do seu cliente. Quando acontecer um problema, onde é que você vai buscar a norma que soluciona ele? Constituição, lei, instrução normativa, decretos, regulamentos, portarias, ofícios, enfim. Como é que você vai fazer para analisar conjuntamente todos esses instrumentos legislativos, que, aliás, em direito previdenciário chove? Recentemente, o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048, acabou de sofrer uma profunda transformação e o universo acadêmico previdenciário ferveu com isso. Mas você precisa entender que diferença isso faz. Para que serve esse Regulamento da Previdência Social? O que ele indica? E é por isso que eu vim aqui hoje, para te ajudar a entender na prática como é que as leis previdenciárias funcionam. Então, vem comigo. Trabalhando com direito previdenciário, você não vai conseguir fugir de alguns instrumentos normativos básicos. Constituição Federal, depois as leis previdenciárias, Plano de Custeio da Previdência, Lei 8.212, e Plano de Benefícios da Previdência, Lei 8.213, o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048, e a Instrução Normativa, que atualmente é vigente, é a Instrução Normativa número 77. Esses quatro, Constituição, leis, decreto e instrução normativa, você tem que conhecer. E eles se complementam. Quer ver de que forma isso acontece? A Constituição, ela traz um panorama genérico do que é a Previdência Social e de qual é a proteção que ela oferece para os seus segurados. Se você for lá, por exemplo, no artigo 201 da Constituição, vai ver que a Constituição vai dizer que a Previdência Social oferece proteção em caso de incapacidade temporária para o trabalho. Mas a Constituição não fala mais nada além disso. Afinal, o que é incapacidade temporária para o trabalho? Como é que o INSS vai, no caso concreto, conceder o benefício? Aí vem a Lei 8.213, que é a lei, o Plano de Benefícios da Previdência Social, e que vai esclarecer isso, vai um pouquinho além e explicar que, para fins previdenciários, incapacidade temporária é toda aquela incapacidade que dura mais do que 15 dias. Se você for lá no artigo 59, você vai encontrar isso. Mas saber que a Previdência Social cobre esse risco e que a gente considera como incapacidade temporária, incapacidade maior do que 15 dias, não refresca em nada. A gente ainda não consegue entender como é que esse benefício vai ser implementado numa situação concreta. Para isso existe o Regulamento da Previdência Social. É ele que vai transformar um direito que está na lei em um ato administrativo lá no INSS que vai garantir esse direito. Se você for no decreto 3048, no Regulamento da Previdência Social, você vai encontrar um artigo lá, 71, que vai dizer para você que a incapacidade temporária ela pode acontecer para a atividade daquele segurado, atividade principal, e que se ele trabalhar em mais de 2 atividades concomitantemente, ele pode estar incapacitado só para uma e receber o benefício mesmo assim, ainda que ele continue trabalhando na outra. Vê, a Constituição não falou nada sobre isso. A lei também não. O regulamento explica melhor o direito e a garantia que elas estabeleceram. Suponha que você tem um cliente que trabalha em 2 lugares, está incapacitado para um deles. Como é que a pessoa no balcão do INSS vai fazer o pedido e o processo para que ele tenha o benefício dele? Bom, isso quem explica é a Instrução Normativa número 77. Ela explica como é que na prática vão ser feitos os procedimentos internos para a concretização daquele direito. Se você for lá no artigo 312 da IN, ele vai dizer que nesse caso a data do início do benefício e, portanto, o começo do pagamento do auxílio vai acontecer na data em que a pessoa se afastou do segundo serviço, da segunda atividade. Agora sim, você já sabe o direito que você tem de proteção previdenciária e sabe, tintim por tintim, como é que ele vai se transformando em realidade. Mas aí acontece uma coisa completamente fora do padrão. Vem uma pandemia que exige
que a gente fique em casa em isolamento. E aí, o estado de calamidade pública é decretado e as agências do INSS são fechadas. Como é que a gente faz para saber se alguém, trabalhando em uma ou duas ou mais atividades, está incapaz do trabalho nesse caso? Se normalmente a gente precisa de uma perícia médica para constatar a incapacidade, como vamos fazer nessa situação pontual? Nesse caso, que não é permanente e que não podia ser previsto e que não dá para a gente esperar que seja transformado em lei, porque um processo legislativo é muito demorado. Bom, a gente precisa resolver uma situação procedimental, urgente e pontual. É para isso que você vai correr lá na portaria 9381. Essa portaria 9381 vai dizer para a gente que as pessoas que encontram-se incapacitadas para o trabalho podem pedir o auxílio-doença sem precisar passar por perícia médica. E o INSS está autorizado a antecipar o pagamento no valor de um salário mínimo, com uma duração menor, de 1 mês, podendo ser prorrogado, mas a concessão de um auxílio-doença de forma precária, antecipada e automática, sem realização de perícia. Como é que isso é feito? Quem explica é a portaria. Bom, acho que esse exemplo deu para entender e visualizar bem cada um dos instrumentos normativos, desde a Constituição, que estabelece regras e garantias mais genéricas, até a especificação um pouco maior que a lei traz, como isso acontece ou deve acontecer na prática que o decreto faz, como o INSS faz aquela questão acontecer administrativamente, que é o que a IN ensina, e como é que isso pode ser resolvido, ou melhor, como é que isso pode ser tratado em situações pontuais, que é o que fazem as portarias e os ofícios. Se você tiver qualquer dúvida em relação a essa organização legislativa, pode ser que você sofra um pouquinho no direito previdenciário, porque não é raro a gente ver, por exemplo, a instrução normativa falando coisas e estabelecendo limites e exceções que os instrumentos superiores e anteriores a ela não falavam. Não é raro a gente ver que o decreto da Previdência Social, por vezes, deturpa aquilo que a lei e a Constituição disseram e garantiram. Então, é muito importante que a gente saiba o que é cada instrumento, qual é a função, do que ele trata e o limite de cada um deles, porque existem grandes pedidos de revisão de benefício e grandes teses previdenciárias que têm como fundamento justamente isso, a bagunça que às vezes as pessoas fazem em relação ao conteúdo de cada um desses instrumentos. Eu espero que vocês tenham gostado e que, sabendo disso, consigam estudar com maior clareza essas normas todas que a gente tem que saber. Se precisarem de qualquer coisa, eu estou por aqui. Um beijo e tchau!